Bom, Clóvis, vamos começar então nosso bate-papo ao redor da fogueira. Conta um pouquinho para a gente sobre você. Como é que lá no passado, como é que você chegou onde você está hoje aí, espiritualmente? Vamos lá. Meu começo de tudo foi, vamos dizer, de tudo não, mas do caminho mesmo de decidir seguir a espiritualidade foi em 1988, quando eu entrei no terreiro da minha tia, que minha tia ela é mãe de santo, né? Babalorixá, Ialorixá, na verdade, até hoje. E eu entrei lá em 1988 para tocar atabaque. Isso era onde? Em São Paulo? São Paulo e em Pirituba, né? O templo de Umbanda da vovó Cambinda de Angola. Foi ali meu início, meu start, com 8 anos de idade. Só que antes disso, outras coisas foram acontecendo no caminho espiritual, né, que eu fui aprendendo algumas coisas, aprendendo a ter uma visão ampla, né, a não fechar. Então, por exemplo, desde pequeno, eu convivia com meu pai que gostava muito da Bíblia, convivia num terreiro de Umbanda, tinha amigos que eram evangélicos, e são até hoje alguns deles, tinha um outro amigo que seguia um caminho meio que indo para o budismo. Aprendi um pouco sobre imunização racional, né, o universo em desencanto, do Tim Maia e tudo aquilo. Tinha um pouco do estudo do espiritismo de Kardec, então fui juntando tudo. E no caminho eu fui aprendendo mais. Coisas que só no Brasil acontecem, só pessoal. No Brasil. Sincretismo, o Brasil é campeão mundial. E eu acho isso muito bom, porque hoje eu consigo ver uma espiritualidade ampla. Eu não vejo algo separado. Então eu consigo linkar a Umbanda com o hinduísmo, juntamente com a mitologia grega, e vai trazendo tudo junto por causa dessa vivência que eu fui tendo. Mas o caminho mais forte mesmo foi dentro da Umbanda. Com 8 anos você já estava no atabaque lá? Já estava no atabaque. E, vamos dizer assim, antes disso eu convivia, porque minha tia atendia na sala da casa dela, então muitas vezes eu estava ali, ela Legal. Incorporava alguém e ia atender alguma pessoa e eu estava ali já vendo. A espiritualidade, eu falo até para a Bruxa Linka hoje, eu não vejo os guias, os mentores como espíritos separados, sabe? São todos, eu vejo tudo muito simples, sabe? Então eu acho que não precisa, a roupa ela potencializa, mas ele não precisa estar com uma roupa X, não, da forma que ele vê, ele vai te passar a informação que você precisa naquele momento, sabe? Então isso foi vindo através do caminho mesmo, e foi vindo no dia a dia. Então ali eu caminhei ali até vamos dizer assim, até 2011 eu ainda estava indo num ritmo. Depois disso eu fui me separando um pouco mais. Do quê? Da Umbanda. Da Umbanda, entendi. Não da Umbanda em si, né, mas do terreiro. Entendi. A Umbanda até hoje eu trago. Agora eu tenho meus orixás aqui, meus guias tudo aqui, mas eu fui me separando um pouquinho mais porque da prática no terreiro. Caminho. Exatamente. Que aí eu comecei a ir mais pro caminho do xamanismo também, né, aprendendo mais um pouco sobre isso. Magia, eu fui iniciado em magia também, juntamente com a Bruxa Linka. Então viramos bruxos, né? Viramos entre aspas, né? Voltamos a ser bruxos. Que é um termo assim tão pejorativo e que faz as pessoas ficarem tão assustadas. E eu conheço vocês há anos, a gente já esteve juntos tantas vezes. Depois a gente conversa sobre isso, né? A percepção que as pessoas têm distorcida do que é ser bruxo ou bruxa, né? Mas vamos lá. Isso. E aí, ali eu me iniciei, comecei a estudar tarô também. Então, ali eu fui atrás do tarô, já sabia um pouco de búzios, da forma que se joga com os 16 odus, mas aí fui me aprofundar um pouco mais também a respeito disso, e alguns outros oráculos que eu fui vendo. E eu comecei a entender que os oráculos, como a religião, os vínculos são muito fortes de um com o outro. Então, o oráculo em si ele é uma forma da espiritualidade de falar aquilo que você precisa. Mas tanto tarô quanto pedras, se você for jogar, você vai falar aquilo que a pessoa precisa, porque o oráculo, na verdade, vai se tornar você. Então... Uma coisinha, Clóvis, a Jurema tá falando, tá dando eco. Pessoal, tem gente que tá ouvindo o eco também, ou só a Jurema que tá vendo esse eco? Só para ter certeza que não é do nosso lado aqui. Eu não tô ouvindo o eco. Mas vamos lá, ver eles responderem. Então, dos búzios. Então, aí eu percebi que tudo é uma mesma sintonia, vamos dizer assim. Eles vão te trazer uma informação que você precisa. Muitas vezes, não é o oraculista que precisa
da ferramenta, e sim a pessoa que vem passar com ele. Que a pessoa quer ouvir o que o tarô vai falar. Sim. E aí você usa o tarô para falar aquilo que ela precisa. Mas se a pessoa vem aberta, muitas vezes um guia, uma energia, ela vem, um mentor da própria pessoa vem e te passa aquilo que ela precisa ouvir. Então muitas vezes não é necessário orar. Quer dizer, essas ferramentas tipo búzios, oráculo é só um instrumento, né? Isso, é como se fosse a anteninha. Né, que fica mais fácil para fazer a ligação. É o que o Jorge falou pra gente quando ele veio falar sobre o I Ching, que foi um episódio sensacional das pedras, das fichas do I Ching, que eu achei espetacular, né? Enfim. Sim. Então, o I Ching, ele vamos dizer assim como o I Ching, o Ifá são bases muito antigas. Então, se você for ver os outros oráculos, tem muito a ver com eles. Inclusive as runas. As runas também. Você vai ver as runas, elas são ligadas entre vários oráculos, tanto que tem tarôs que tem runas embutidas, sem que a pessoa saiba. Né? O mago, por exemplo, ele faz uma runa ali. O que é uma runa? A runa são símbolos, né, que os nórdicos usavam, os vikings usavam muitos, para a questão oracular. Né? Então o oráculo usado pelos vikings era a runa. Entendi. Só que elas são pedras com símbolos que vão... Na verdade, elas direcionam para os deuses da mitologia grega. Legal. Então, tem o símbolo de Odin e outros símbolos ali, e cada um vai te dar uma direção. Mas todos têm a mesma base, vamos dizer assim, de energia, porque eles vão te transmitir aquilo que você vai precisar falar para aquela pessoa que está ali na sua frente.